Olá, meus irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal. Vamos falar de algumas coisas que permeiam a nossa sociedade e vamos falar de um profeta que já no seu tempo falava isso, que é o profeta Abacuque, que profetizou. E ele começa, orando, o capítulo 1 do profeta Abacuque diz assim, quer ver? Deixa eu falar para você, para a gente poder ter uma luz para caminhar na nossa conversa dessa manhã. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Verso 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Sim ou não? Não está acontecendo na sociedade? Há também quem suscite a contenda e o litígio. E o verso 4 diz, e por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Olha, a sociedade como um todo, ela sofre esses males. Os males da trapaça, os males do engano, os males da mentira, os males daquele que acha que está acima da lei. Até os próprios juízes e ministros, juristas, que têm a oportunidade de fazer valer a lei, eles também falham. Semana passada, o ministro Marco Aurélio tomou a decisão de acatar um pedido de habeas corpus de um preso, condenado. Perigoso. Acreditando que este homem ia para casa. Um homem do calibre do senhor ministro Marco Aurélio fazer uma coisa dessa. Acreditar na conversa de um homem, de um criminoso. Mas acreditou. Soltou o homem. Procura ele aqui agora, ver se ele acha ele. Ele não está mais aqui no país. Assim diz as notícias aí, os telejornais suspeitam que esse homem não está mais no país. Neste caso, o juízo saiu pervertido, porque o juiz, o ministro, atendeu um pedido de uma pessoa que, apesar de ser um criminoso, é uma pessoa poderosa, tem dinheiro, movimenta dinheiro. É aí que o profeta Abacuque, ele grita, olha, porque o ímpio, no verso 4, cerca o justo. Os males que a sociedade tem sofrido, boa parte dele tem acontecido entre aqueles que estão na linha de frente, que deveriam ter uma lanterna de justiça na sua mão. E quando esses que estão à nossa frente falham, nós sofremos também. A Bíblia Sagrada diz que se o rei for mau, a nação sofre. Mas se ele for justo, a nação prospera. Então estamos vivendo esse tempo. Acontece em todas as esferas sociais esse tipo de comportamento, até mesmo dentro do seio cristão. Ô Marcos, está fazendo uma crítica aos irmãos? Tal, não. Porque quando você facilita, quando você abre mão de preceitos, abre mão de uma ordenança divina, em detrimento das finanças, do lucro, a pessoa está matando, esse indivíduo está matando o seu povo, apenas para ele mesmo usufruir daquilo que o povo possa contribuir. E o povo
gosta disso e entende que esse caminho é o melhor caminho. Poucos sentam para poder fazer uma meditação na palavra de Deus. E a violência aumenta. Nós estamos vivendo um tempo perigoso. As nações estão inflamadas. Talvez muitos não querem se dar por conta de que um risco iminente está para acontecer. Nesses 5 anos que nós vamos viver daqui para frente, se estivermos lá, coisas acontecerão, coisas estranhas acontecerão. As nações estão inflamadas, se armando, se abastecendo de munições. Nações querendo ser protagonistas no cenário mundial. Isso não é novo. Há nações aí que estão manipulando todo o sistema mundial para tomar espaço. Por um lado, financia órgãos que possam lhe dar visibilidade, falar bem. Eu vejo muita gente, muitos jornalistas, muitos meios de comunicação elogiar um certo país aí, né? E criticar a própria nação da onde ele tira o seu próprio salário. Ele tira o próprio salário da própria nação e critica a nação onde vive e elogia uma nação que está manipulando as nações. O que vai restar disso? Então, coisas estranhas estão para acontecer em todos os níveis da sociedade, principalmente em termos de nação. E Jesus falou: olhai para a figueira e para as demais árvores, porque próximo está o verão. A figueira é Israel, as demais árvores são as nações. Temos que ficar atentos nisso. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que viver com muito cuidado. Se afrouxarmos um pouco, né, quanto à orientação aos nossos filhos, quanto à orientação aos membros de uma igreja, se alguém é líder, se essa pessoa, esse líder, seja pai de família, seja um líder religioso, seja uma pessoa importante, caminhar por essa vereda de facilitar as coisas, levarão o seu grupo todo ao abismo. Os pais, chefes de família, levarão suas famílias ao abismo. Estamos vivendo num tempo de muito cuidado. Porque talvez você não consegue perceber o que está acontecendo na sociedade. E eu não sei se você já esteve em algum lugar em que você já viu pessoas que quando ela percebe o estado de fraqueza do outro, ela cai em cima. Assim são os poderosos também. Eles gostam de usufruir da fraqueza das pessoas. Porque as pessoas, quando estão num estado de fraqueza, não têm para onde ir, não têm o que fazer, estão desabastecidas, elas são facilmente aliciadas, facilmente seduzidas, facilmente compradas. Você sabe o que levou Jesus a ser um dos pontos fortes daquela cena em que Jesus foi julgado em praça pública, onde Pilatos apareceu e tudo mais, era o governador ali, e que Jesus foi apresentado, Jesus e Barrabás. Você sabe quais os motivos que levou Jesus a ser condenado definitivamente e soltado Barrabás? Barrabás estava ali para poder ser exposto e depois ser crucificado. E havia uma tradição ali que todas as festas que aconteciam em Jerusalém, para agradar a população, os governantes faziam o seguinte: absolviam um preso. Então colocaram Jesus e Barrabás. Jesus e Barrabás foram colocados diante do povo. Só que Jesus estava em alta, porque os milagres que ele fazia, né, lhe deram notoriedade. E agora Jesus está perante o povo
E o governante faz a seguinte pergunta: quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Só que lá no meio do povo, as pessoas simples estavam sendo subornadas. Ó, vou te dar esse dinheiro aqui para você soltar, para você falar que quer que solta Barrabás. E foi o que aconteceu. As pessoas precisando de uma ajuda financeira optaram por aceitar aquele suborno e falar contra Jesus, mesmo sabendo que Jesus não era aquilo. Nessa sociedade, ao longo dos milênios, né, e até aqui na sociedade, as mesmas táticas são usadas. Sempre o dinheiro, ele é o pivô de muitas desgraças no mundo. Porque o ser humano, ele não consegue olhar para o dinheiro e entender que aquele mecanismo ali é para ser utilizado para a sua manutenção pessoal ou familiar. E as pessoas se matam, se consomem, se desgastam, perdem o sono, têm problemas psíquicos, simplesmente para ter a glória que o dinheiro dá. E não consegue mais utilizar essa ferramenta que foi deixada para controle financeiro e poder de compra, não consegue ver essa ferramenta como uma ferramenta de manutenção. Consegue ver que essa ferramenta está acima dele. E isso acaba comprando ideias. Por isso que o profeta Abacuque fala que o ímpio, ele cerca o justo. O ímpio não está só lá fora na sociedade. O ímpio está nas grandes instituições, nos governos, nas prefeituras, na Câmara dos Deputados, no Senado, no STF, no meio jurídico, na OAB. O ímpio, ele está em toda parte. Aí o profeta Abacuque fala, porque o ímpio cerca o justo e o juízo sai pervertido. Eu dou um conselho aqui aos pais que conseguirem assistir esse vídeo. Não perca tempo. Se o teu filho está de colo ainda, vá ensinando ele. Porque se ele não tiver o que se defender, se ele não tiver nenhuma formação, ele será manipulável. Os direitos das pessoas aos poucos vão ser suprimidos. Nós estamos indo e as pessoas acham que está tudo legal. Não está. Coisas estranhas estão para acontecer. O mundo está aspirando um governo mundial. Isso não é de agora. Isso desde os anos 50 para cá. A sociedade chegou num estágio bom, onde nós temos todos os tipos de elementos que possam nos servir, mas ainda a sociedade não alcançou a paz que precisa. A paz que realmente nós precisamos ter, de deitar e dormir tranquilo. Nós somos suprimidos pelo meio financeiro, somos suprimidos pela ausência de muitas coisas na nossa vida. Os jovens são suprimidos pelas ofertas que se tem, por ser jovem, ter coragem, não ter medo de morrer porque não tem conhecimento da morte. Muitos jovens se ingressam num caminho, muitas das vezes, sem volta. Os amigos aconselham, os parentes aconselham, os pais aconselham, as pessoas que o conhecem aconselham, mas eles preferem viver essa vida de risco até um dia não existirem mais. Nós estamos nessa sociedade. A violência bate à nossa porta, conforme diz o profeta Abacuque. Se não tivermos conhecimento disso. E o povo cristão, o que o povo cristão está fazendo? Perdendo tempo com aquilo que não deveria perder tempo. O povo cristão deveria estar inclinado a fazer novos discípulos, mas estão brigando para ver qual igreja que é a melhor.
Qual o lugar que é melhor de ficar? O melhor lugar de ficar que eu quero dizer para você é o céu. Aqui não existe melhor lugar de ficar. Quando você pensar que tal lugar é o melhor lugar de ficar, você vai se decepcionar. Mas nós temos que andar aqui, sentir o calor das batalhas aqui. Não é uma hora de procurarmos lugar bom para ficar. O lugar bom para ficar é o céu. Então as pessoas estão batendo cabeça, não sabem o que querem. As lideranças não lideram. Não. Boa parte das lideranças não lideram. Elas simplesmente vão na onda conforme a onda vai. As lideranças, elas têm pessoas para ficarem analisando o que acontece nos comportamentos da sociedade e se adequarem àquele momento. Eu estive num trabalho uma vez e ouvindo um pregador dizendo que esta geração é a geração da água, que se adapta em qualquer recipiente. Isso quem falou foi um grande estudioso, que ainda não é do nosso tempo, lá de trás. Ele que disse que a nossa sociedade está como a água, se adapta em qualquer recipiente ou em qualquer ambiente. Então, as lideranças religiosas, não vou dizer todas, eles ficam filtrando o que acontece na sociedade para poder se adequar àquele estado. Sendo que a palavra de Deus fala que nós temos que ser renovados pelo Senhor. E quando nós deixamos de cumprir, os cristãos deixam de cumprir a missão para a qual eles foram chamados, eles mesmos são os culpados dos grandes problemas que vêm na sociedade. Eles são culpados. Porque quando você lê aqui Romanos capítulo 12 e verso 1, o que diz aqui? Romanos 12, verso 1. Romanos 12, verso... Não lê se é Romanos 12, não, eu estou em Coríntios, é Romanos 12, deixa eu achar aqui, né? Que a Bíblia, você puxa um grupo de folhas. O que diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto oferecido a Deus a revelia. Senhor, vai de qualquer jeito aí. Está entendendo? O verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós, como servos de Deus, vamos sempre ficar se ajustando para atender os anseios dessa sociedade secular que caminha para o abismo, vamos cair no abismo junto. É igual uma manada de boi. Aqui recentemente, aqui perto, aqui numa terra aqui, num penhasco, um boi apenas caiu. Os outros vieram tudo e caíram atrás. Por que aqueles outros boi caíram atrás? Porque eles não viram o risco. Porque o da frente caiu, eles acharam, dentro da cabeça deles, porque o animal não pensa muito, que não tinha problema nenhum eles irem também. E foram. Caíram e morreram todos porque eram altos. Não tem nem... Se tiver 1 ano e pouco aconteceu isso aqui na região. Assim é a sociedade. Às vezes, um cai numa situação, os outros querem cair junto também, sem se importarem com os riscos, sem se importarem com os problemas que poderão acontecer. Essa é a nossa sociedade. Mas vigiemos, sejamos sóbrios, tenhamos cuidado com a nossa vida, tenhamos cuidado com os nossos filhos, com os nossos jovens. Oriente, não seja, você que é pai, não seja refém do seu filho. Pare de fazer a vontade do seu filho.
Assuma o controle, assuma a rédea. Mas isso você tem que começar de pequeno. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Há muitos pais sendo omissos quanto à formação dos seus filhos. E esta omissão trará prejuízos e dores profundas no futuro. Quando você vê um pai agindo o filho, corrigindo o filho, deixe. Só não pode haver espancamento. Mas se o pai está corrigindo, orientando, não se meta. Porque aquele menino, em formação, aquela menina, precisa disso. Agora, se formos omissos com a verdade, é a mesma coisa também que os líderes religiosos se esconderem a verdade dos seus membros por uma vida fácil, alimentada por dinheiro, pagarão um preço alto. Poderão se dar bem aqui, mas lá não poderão ser aprovados. Então, o que eu estou vendo aí na sociedade é uma brincadeira. As próprias pessoas estão cavando as suas próprias covas e trazendo os males. Então, estamos vivendo esses dias difíceis. E o que temos que fazer como servo de Deus? Ser um observador da palavra de Deus. Não é melhor do que ninguém, não. Isso não quer dizer. Há pessoas que quando você procura ser obediente a Deus, ele te acha que você quer ser melhor do que os outros. Isso é balela, isso é conversa fiada. Temos que buscar uma condição melhor para se viver, sim. A Bíblia Sagrada, quando nos orienta a viver uma vida separada do pecado, ela não está nos aniquilando a viver uma vida de miséria, não. Quem acha isso está enganado. E ele pode continuar sendo enganado até o fim dos seus dias. Então vigiemos, as nações estão aí, há rumores de guerra, tem nação que estão em guerra agora. Isso pode desencadear uma guerra ainda de proporção maior, porque os dois países têm diretrizes diferentes. Tudo isso é observado. E isso pode crescer e acabando envolver tanto o Oriente quanto o Ocidente. Vigiemos, precisamos viver uma vida de compromisso e de seriedade. Deus abençoe a todos. Nós conversamos numa próxima oportunidade.